Ei, você, vem cá. Tá procurando algumas dicas para conseguir trabalhar no computador de uma forma um pouco mais confortável? Então acompanha esse vídeo que ele tá bem legal e eu vou te dar várias dicas que vão te ajudar bastante. Entramos em setembro, que é o mês do quiropraxista, e quando a Quero Quiro faz aniversário. E todo ano a gente prepara algo muito legal e muito especial. Durante o mês todinho, as consultas de avaliação, que é a primeira consulta, uma porcentagem desse faturamento a gente doa para alguma instituição. E quem nos ajuda a escolher são vocês. E lembrando que o Rio de Janeiro inaugura dia 20 de setembro e também vai participar dessa campanha. Toda indicação, seleção, arrecadação de valor e entrega, vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui em cima. Além de tudo isso, a gente posta conteúdo todos os dias. Então segue a gente lá e fique por dentro de tudo. Eu espero que vocês tenham um ótimo vídeo. Um beijo e até a próxima. Salve, salve galera do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Calma Rodrigues, sou quiropraxista e educador físico e hoje, galera, a gente vai trazer um vídeo pra vocês com um caráter informativo, tá? A gente sabe que vocês gostam dos vídeos de ajuste, nós também adoramos, mas nós consideramos que também é importante falar pra vocês sobre ergonomia, tá? Principalmente dado hoje a gente tem um contexto chamado home office, então desde o início da pandemia muitas pessoas precisaram adaptar da forma que conseguiram o ambiente de trabalho delas. E o vídeo de hoje ele é direcionado principalmente para a galera que trabalha em frente ao computador. Então fiquem ligados que a gente vai falar um pouquinho sobre ergonomia e no final eu vou dar algumas dicas de alguns exercícios e alguns alongamentos que vocês podem fazer durante a jornada de trabalho que vão ajudar vocês a terem muito mais conforto durante este momento ali onde vocês vão estar trabalhando e produzindo, certo? Então, pessoal, alguns de vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Ergonomia basicamente diz respeito às adaptações e às posições que nós vamos colocar o nosso corpo para trabalhar e hoje a gente vai focar principalmente para a galera que trabalha em frente ao computador. Certo? Então, uma coisa que é muito importante, por motivos óbvios, é a cadeira que a gente vai usar, tá? Muitos de vocês, quando chegam aqui pra nós na clínica, pra passar nas sessões de quiro, falam, pô, mas eu tenho uma cadeira que ela é ergonômica, né? Ela é uma cadeira super boa e tal, tal, tal. E aí eu sempre questiono os meus pacientes, tá, tudo bem, a sua cadeira pode ser ergonômica, mas será que ela está adaptada pra você? Então essa é uma reflexão e uma coisa importante da gente olhar, tá? Eu brinco com os pacientes que é mais ou menos como eu comprar um tênis de uma marca muito boa, um tênis maravilhoso, só que ele é 35 e eu calço 40, vai adiantar? Não. Então é importante, claro, a cadeira ergonômica ela vai ter alguns recursos a mais ali, algumas adaptações que vocês conseguem fazer, mas é importante que ela esteja adaptada para vocês. Então uma pessoa de 1,60 m com 60 kg vai ter uma cadeira ergonômica que precisa ser adaptada de uma forma, enquanto uma pessoa de 1,90 m com 100 kg vai ter essa ergonomia na mesma cadeira totalmente diferente. Então, claro que o ideal é avaliar caso a caso, mas hoje eu vou passar algumas dicas gerais aqui pra vocês, tá bom? Vamos nessa? Primeira coisa, galera, se vocês tiverem possibilidade de fazer uso de um apoio lombar na cadeira de vocês, isso aqui é muito interessante e ajuda bastante, tá? Eu até brinco que se dependesse de mim, a gente baixa um decreto de que todo mundo que fica mais que 5 horas por dia sentado precisa fazer uso desse apoio. A ideia deste apoio é que a gente consiga manter a nossa curvatura lombar preservada, tá? Então vocês podem olhar aqui, quando a gente tem a coluna vista de lado, existe uma curvatura ali que nós chamamos de lordose lombar. Quando a gente passa muitas horas sentado, se a gente não tem um recurso como esse, lembrando a gente de manter essa curvatura, a chance da gente soltar o peso para trás aqui e descarregar um peso em cima da região lombar, trazendo mais sobrecarga para essa região, acaba sendo muito maior. Então esse cara aqui é um dos primeiros recursos que eu acho que vale a pena para quem passa ali muitas horas em frente ao computador. Então vamos lá, vamos para a parte prática, tá? Cheguei aqui para trabalhar na minha estação de trabalho. Por mais estranho que possa parecer, a primeira dica que eu vou dar para vocês, antes mesmo de falar sobre a posição para trabalhar, é que se vocês se puderem, se tiverem tempo para isso, fazer um leve aquecimento antes de começar ali o processo do dia, tá? Então o que eu sugiro? Alguns movimentos de rotação dos punhos para dentro, alguns movimentos de rotação dos punhos para trás, tá? Para cima e para baixo, fazendo flexão e extensão, e movimentos de abrir e fechar, tá? Não é uma receita de bolo, galera, que a gente está trabalhando com dicas gerais, então mais ou menos 10 movimentos, só para a gente avisar o corpo que a gente vai começar a fazer uso, tá? Na sequência, alguns movimentos de rotação aqui do pescoço, sem dar tranco, sem forçar, apenas uma mobilidade leve, tá? Para ambos os lados, tá? Fiz meu aquecimento leve, só para avisar o meu corpo, literalmente para aquecer, vou começar a trabalhar.
Agora a gente vai entrar nas dicas especificamente de como a gente vai se posicionar em frente ao computador para poder ter o máximo de conforto possível, tá? A gente vai fazer da seguinte forma, galera. O checklist que eu gosto de passar para os meus pacientes, ele tem 4 pontos, tá? Um deles a gente já citou, é o apoio da lombar para a gente conseguir manter essa curvatura e não soltar todo o peso, tá? Ficando aqui dessa forma. Então o apoio ajuda a gente a manter isso aqui. O segundo ponto, os pés tocando sempre o chão. Tá? Então isso tem muito a ver com a altura que vai estar a nossa cadeira. É legal a gente conseguir regular, hoje em dia a maioria das cadeiras são reguláveis, de forma que os meus 2 pés estejam tocando o chão. Cruzar as pernas é algo que é legal a gente evitar. Significa que eu não posso fazer? Não, mas tudo é uma questão de bom senso, tá? Se eu passo o meu dia inteiro com a perna cruzada, naturalmente começa a ter algumas compensações ali na região pélvica. Tendo compensações na pelve, isso sobe para a lombar e isso vai gerando compensações em toda a nossa coluna. Então vamos lá. Primeiro ponto, de baixo para cima, pés tocando o chão, tá? Segundo ponto, apoio da região lombar. Agora falando um pouco mais aqui da nossa região superior do nosso tronco, eu sempre gosto de pedir para que os pacientes deem preferência para cadeiras que tenham apoio dos braços, tá? Por quê? Quando eu estiver aqui em frente ao computador trabalhando, eu vou conseguir manter os meus braços aqui apoiados, de forma que eu não precise deixar os braços suspensos, tá? Então, os braços apoiados, inclusive eu vou regular um pouquinho aqui pra mim, tá bom? Eu preciso estar um pouco mais alto. Perfeito, eu acabei de regular. Então, os meus antebraços, eles têm que estar próximos da altura do tampo aqui da minha mesa, de forma que eu consiga trabalhar dessa posição aqui, tá? Não sei se vocês conseguem perceber no detalhe, eu vou tentar mostrar pra vocês na sequência, a diferença de altura dos meus ombros, tá? Então reparem que aqui os meus ombros estão relaxados, porque os meus antebraços estão apoiados. Se eu fico longe da cadeira e não tenho apoio do braço, olha a altura que vem o meu ombro, tá? Então pegando detalhe aí, para mostrar pro pessoal de casa, ó. Aqui, agora olhem só, quando eu aproximo e apoio os meus antebraços, como eu fico muito mais relaxado. Isso evita de gerar tensão aqui no trapézio, dor, desconforto, tá? Então esse seria o terceiro ponto, né? Então começamos com os pés, apoio lombar, antebraços apoiados. Por último e não menos importante, que também tem a ver com a altura da cadeira, é a altura do meu monitor. Então tem pessoas que trabalham com desktop, tem pessoas que vão trabalhar com notebook. Para quem trabalha com note, é muito desejável que a gente tenha um suporte aqui como esse, tá? Para o meu note conseguir ficar um pouco mais alto e a tela fique na altura dos meus olhos, tá? Eu sou mais baixo, então aqui para mim já estaria adaptado. Digamos que eu tivesse 1,90 m, eu estaria mais ou menos aqui, tá? E aí eu teria que olhar para baixo para trabalhar. E essa flexão da minha cervical, aproximando aqui o meu queixo do peito, também vai gerar uma tensão, tanto nos trapézios quanto na minha própria cervical. Então aquela dor que vocês costumam relatar, que é bastante comum aqui na transição do pescoço para o início da torácica, ela tem muito a ver com a gente ficar muito tempo em flexão. Seja para trabalhar no computador, seja para poder fazer uso ali do celular nessa posição aqui, tá? Então, recapitulando, os 2 pés tocando o chão, lombar apoiada, antebraços apoiados e o monitor na altura dos olhos. Então são dicas bem simples que vocês conseguem colocar na rotina de vocês, e os únicos recursos externos que vocês precisariam para criar esse ambiente melhor é o apoio da lombar, tá? Que é um investimento bem tranquilo de ser feito para quem fica ali o dia inteiro no computador, eu realmente acho que vale a pena, e o suporte do Note. Para quem trabalha no desktop, o monitor, a maioria dos monitores tem altura regulável, então acaba sendo um pouquinho mais fácil, certo? Então, o checklist da ergonomia em si, ele é bem simples, são essas dicas aqui que eu passei para vocês. Mas o que é importante que vocês entendam? Tão importante quanto eu manter uma boa posição enquanto eu estiver trabalhando, é que eu consiga fazer pausas na minha rotina, tá? Então, a real é que de nada adianta eu estar numa posição perfeita, muito bem adaptada, se eu ficar aqui por 5, 6, 8, 10 horas direto, ela vai se tornar desconfortável. Então, além de tudo isso que eu falei para vocês, a quinta dica desse checklist seria vocês colocarem pausas durante a rotina. Então, no mundo ideal, eu peço para que vocês façam pausas a cada 1 hora de trabalho. Putz, calma, mas eu tô no meio de uma reunião, eu tenho que entregar um relatório? Tudo bem, né? A gente joga com as armas que tem. Então, no máximo, a cada 2 horas, sair da cadeira um pouquinho para movimentar o corpo, tá? Então, resumindo,
a gente pode ter uma ergonomia perfeita. Se a gente não fizer pausas, provavelmente essas tensões musculares elas vão aparecer, tá bom? Então agora eu vou passar algumas dicas para vocês de algumas movimentações que vocês conseguem fazer durante essas pausas, e aí eu vou passar uma série de movimentos e vocês podem ir intercalando eles. Então na primeira pausa eu vou soltar um pouquinho mais o pescoço, na segunda eu vou vir um pouquinho mais para a região das pernas e assim por diante. Galera, só lembrando, a gente tá gravando esse vídeo aqui na unidade da Paulista, tá bom? Então se vocês ouvirem alguns ruídos externos é porque tá rolando uma manifestação logo aqui atrás do nosso prédio, tá bom? Então, só para vocês poderem ter ciência disso aí. E um outro ponto importante que eu já ia me esquecendo, dentro do possível, evitem rotações do tronco durante o trabalho, tá? Então tem uma galera que trabalha com duas telas e acaba passando boa parte do dia aqui assim, né? Se vocês repararem, o meu pescoço, a minha cabeça tá apoiada para cá, mas o meu tronco tá apontando para frente. Aí, claro, a gente tem que adaptar até onde é possível, mas se vocês puderem escolher trabalhar com o monitor em frente e não numa diagonal aqui dessa forma, é o melhor dos mundos, tá bom? Então, agora a gente vai para as dicas dos exercícios. Então, galera, agora a gente falou bastante de ergonomia, deixei várias dicas para vocês conseguirem adaptar o ambiente de trabalho de vocês, e aí agora a gente vai deixar algumas sugestões de exercícios. Lembrando, galera, se você precisa de um direcionamento mais específico, procure um quiropraxista para passar por uma avaliação. Se você quer dicas de exercícios mais direcionadas, procure um educador físico, tá bom? Aqui são dicas gerais para poder ajudar vocês aí. Então a gente vai, basicamente, galera, quando a gente está sentado no computador, a gente tende a flexionar aqui o tronco para frente, né? Anteriorizando a cabeça, aumentando a cifose torácica. As dicas que eu vou passar agora, elas são no sentido de fazer extensões, tanto da minha região torácica quanto do meu pescoço. Então, bem simples, tá? Eu gosto de colocar aqui as mãos em prece, né, que a gente fala, e eu vou estender a minha cervical aqui, ó, dessa forma, alongando um pouquinho aqui a região da musculatura anterior do meu pescoço e tirando um pouquinho ali na pressão da região, tá? Sugiro que vocês façam esses alongamentos ali por 1 minuto, mais ou menos. Da mesma forma, não é uma receita de bolo, é um tempo médio ali para você sentir que dissipa um pouquinho dessa tensão. Então, alonguei ali a minha cervical por 1 minutinho, a gente vai fazer uma extensão da torácica, tá? Dessa forma aqui, ó. A gente vai sentar em frente à parede, tá bom? Vou afastar um pouquinho aqui as minhas pernas, apoiar as minhas mãos acima da linha da minha cabeça e eu vou projetar aqui o meu tronco para frente, desta forma. Tá? Então a ideia é que vocês sintam um alongamento na região torácica média e alta, então mais ou menos nessa altura aqui, entre as escápulas, tá? Sentiu que está alongando ali, tirou um pouquinho da pressão? Segura por 1 minutinho. Então esses primeiros 2 exercícios eles são estáticos, a gente vai deixar alongar um pouquinho e vai segurar ali. Então, desta forma aqui, ó. E sempre respirando fundo, tá? Não adianta a gente pedir para o corpo alongar a região e a gente travar, né? Ficar tenso. Então, sempre respirando fundo, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Esses primeiros 2 foram então para cervical e torácica, e aí é legal a gente trazer um pouquinho de movimento para os ombros e para as escápulas, tá? Então, pode ser feito sentado, pode ser feito em pé. Basicamente, a gente fazer movimentos de rotação dos ombros aqui para trás, tá? A ideia não é tensionar, então é para deixar bem soltinho, bem tranquilo. Movimentou cerca de 10 a 15 movimentos, tá? E aí, preciso fazer todos na sequência? Se você tiver tempo, acho que sim, acho ótimo, mas como eu falei no começo ali, vocês podem intercalar esses exercícios em cada uma das pausas que vocês forem colocando, certo? Por fim, a gente vai fazer um alongamento para a região anterior aqui do quadril, a musculatura chamada ilho-psoas. Por quê? Quando eu estou sentado, essa musculatura ela está encurtada, tá? Encurta mais ainda se os meus pés não estiverem tocando o chão, dentro daquela ideia que a gente comentou lá no começo. Então, para a gente alongar essa musculatura, a gente vai fazer da seguinte forma. Aqui eu tô com uma calça social, tá bom? Então talvez a minha amplitude vai ficar um pouco reduzida, mas é para vocês poderem ter ideia de como que a gente vai fazer o movimento. Vou fazer aqui de lado, tia, acho que vai ficar melhor, ó. Então eu vou apoiar um joelho no chão, vou apoiar a outra perna mais ou menos a 90 graus, e aí eu vou projetar aqui o meu quadril para frente, tá? Dessa forma. Eu vou sentir alongar bem aqui próximo à minha virilha, na parte anterior aqui da minha coxa da perna de trás, no caso a esquerda. Segurou ali alguns segundinhos, sentiu que está alongando, segura. Mesma ideia, por volta de 1 minuto. Terminou, vou trocar a perna e vou fazer a mesma movimentação, projetando aqui o meu quadril para frente. Sentiu que está alongando a parte anterior, segura um pouquinho. Certo? Deixa eu respirar um pouco.
E por fim, galera, temos essas possibilidades de exercício e um outro, né, um quinto exercício aí seria basicamente o que a gente chama de espreguiçar, que é para tirar um pouquinho da pressão da coluna que a posição sentada vai trazendo pra gente. Então, literalmente, entrelaçar os meus dedos, ficar na pontinha do pé, levar a minha mão lá no teto, o mais alto que eu conseguir, e ficar um pouquinho ali espreguiçando, tirando um pouquinho da pressão da coluna. Terminou? Posso aproveitar para fazer algumas lateralizações aqui do tronco, para um lado, para o outro. Então a gente pode fazer tanto as movimentações estáticas aqui, focando no alongamento da musculatura lateral do meu tronco, tá? Dessa forma, como eu posso fazer movimentos dinâmicos. 1, 2, 1, 2. Tá? Dessa forma aqui. Então, pessoal, tenho certeza que se vocês fizerem essas adaptações que a gente propôs aqui hoje e começarem a colocar esses exercícios de alongamento e mobilidade durante as pausas, vai trazer uma qualidade muito maior ali durante a jornada de trabalho de vocês, certo? Além disso, obviamente, fazer os ajustes regulares da quiro vão ajudar muito, e um outro ponto que eu acho importante ressaltar como educador físico é que vocês também coloquem atividade física regular, tá? Então, isso tudo que a gente passou vai ajudar, mas se vocês conseguirem também fazer um fortalecimento muscular ali 2 a 3 vezes por semana, aí realmente a gente consegue ter músculos fortes para sustentar o tranco ali que a posição sentada acaba trazendo para nossa coluna, principalmente região lombar, região de pescoço e assim por diante. Certo? Então é isso, espero realmente de coração, a gente faz os vídeos com muito carinho, então espero de coração que essas dicas possam ajudar vocês. E se vocês curtiram, escreve aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam, se realmente ajudou. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha essas dicas com outras pessoas que vocês acham que pode ajudar. E se vocês quiserem fazer uma avaliação mais específica, a gente está à disposição. Sempre deixo o link para agendamento aqui, né, juntamente com o QR Code. É só clicar e agendar. Eu sou o Cauã Rodrigues, atendo nas unidades da Paulista, Tatuapé e Moema, e será um prazer atendê-lo. Espero vocês e até a próxima. Valeu!